7, irmãos. Muito obrigado, Bruno. Deus abençoe você também. Eu agradeço que você vai exercitar o seu dom para me ajudar. Mateus capítulo 7, irmãos. Versículos de 1 a 5. Confesso que nessa noite o assunto ele não é tão agradável, no sentido de lidar com ele, mas a palavra de Deus muitas vezes, pela sua verdade contida, ela vai soar então para nós não como um sabor adocicado, mas a verdade nela contida nos confronta, e às vezes esse confronto causa um pouco de desconforto. Então eu vou corrigir, não vai ser agradável, não vai ser tão confortável. Agradável sim, porque a palavra é inerente, né? Mateus 7, de 1 a 5, de 1 a 6, e a minha versão, irmãos, diz assim, e esse versículo eu creio que é conhecido por toda a igreja: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês o teu argueiro no olho, porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Versículo 6: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, porque não, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, como já foi proferido aqui em oração, que estejamos escondidos por detrás da cruz, e que não haja preferências a manusear a tua palavra, toda a reverência, todo o amor, todo o entendimento que, através de estudo e de meditação, podemos chegar, possamos então, Pai querido, guardar os teus ensinos, os teus estatutos em nosso coração. Pai querido, nos ajude, abençoando já a leitura feita da tua palavra. Nos ajude então a uma interpretação adequada e então, Pai querido, praticar essa palavra de maneira que ache graça aos seus olhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui que eu não vou me dar bem desse jeito, mas de uma maneira que eu consiga me virar. Irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 1, nós vamos falar nessa noite sobre julgamentos. Eu gostaria então de começar essa meditação falando sobre um julgamento. No ano de 2014, um inocente que havia sido preso e estava por 30 anos no corredor da morte foi libertado. Então essa notícia está lá, guardada, registrada. Se você quiser depois, pesquisa. O nome desse homem é Glenn Ford. Ele ficou 30 anos preso, ele era inocente, condenado à morte. Imagine então, ele foi libertado aos 64 anos. Então dos 30 anos, dos 34 anos aos 64 anos, todos os dias esse homem esperava pela sua condenação e execução.
Glenn Ford estava encarcerado numa das piores penitenciárias dos Estados Unidos. Essa penitenciária se chama Angola, e ela fica em Louisiana. E o mesmo juiz que negou os recursos, vários recursos que foram apresentados para a liberdade desse homem, o mesmo juiz que por vários anos e várias vezes ele recusou então receber os recursos, e então chegou um dado momento que finalmente ele concordou com o pedido de perdão e anulou a sentença que tinha sido dada por Glenn Ford. Irmãos, nesse caso, vários erros foram cometidos neste processo. Vários erros, absurdos, crassos, mas Glenn Ford foi acusado de roubo e morte, roubo seguido de morte, né? Aqui, se eu não me engano, é artigo 157, se eu não me engano, é o artigo 157, que é o latrocínio. Ele foi acusado disso. 157, que acho que é só roubar uma armada, mas enfim, não importa. Ele foi acusado de latrocínio, e por ter sido acusado de roubo seguido por morte, então ele foi condenado também a pagar com a sua própria vida. A sentença dele foi pena capital, pena de morte. Quem era Glenn Ford? Negro, foi defendido por dois advogados que não tinham experiência nenhuma em justiça criminal. O júri que foi composto para julgar este caso era totalmente composto de pessoas brancas, e as testemunhas que foram apresentadas para este caso, nenhuma delas era convincente. E anos depois, um dessas testemunhas confessou que mentiu no processo, porque ele foi coagido pela polícia local. Temos um homem negro, acusado de roubo seguido de morte, que foi preso e condenado e sentenciado à morte por uma série de erros num julgamento. Uma sucessão de erros aqui foram encontrados. Este homem era inocente, tanto que foi posto em liberdade por conta disso, pela veracidade da questão. Teve ali um promotor que se empenhou muito em trabalhar para provar isso, e conseguiu. A BBC News é uma agência de notícias. E nesse mesmo ano, quando este caso veio à tona, ela publicou uma matéria, que ela tinha ali um estudo que foi feito, eu esqueci, eu não anotei o nome do organismo, da instituição que fez aí esse estudo. E a BBC News em 2014 publicou uma matéria dizendo que ali nos Estados Unidos, 4% das condenações à morte são errôneas. 4% das pessoas que são condenadas à morte nos Estados Unidos é errôneo. 1 em cada 25 pessoas que foram condenadas à morte são inocentes e foram condenadas erroneamente. Então, a partir desse estudo, ali eles começaram a pensar e começaram a rever e revisar casos. Pegar esses julgamentos errados e rever. Então, o que a justiça americana fez para poder amenizar estes casos? Converteram as sentenças de morte em prisão perpétua. Só que temos mais um problema. Quando a prisão do indivíduo, que é sentença de morte, convertida em prisão perpétua, esse processo deixa de ter a celeridade que ele teria se o homem tivesse ou a mulher tivesse no corredor da morte. Então esses processos começam a ser analisados de uma maneira mais lenta. E esses homens e mulheres que foram condenados à morte, inocentes, foram julgados erroneamente, que estavam no corredor da morte, que agora tiveram a sentença convertida em prisão perpétua, acabam morrendo na prisão, ou por doença, ou por idade. Morrem do mesmo jeito. Julgamentos errados. Julgamentos errados. Difícil lidar com isso. Difícil a gente até pensar nisso.
Até então, a Madre Teresa de Calcutá tem uma frase atribuída a ela que diz o seguinte, que quem julga pessoas não tem tempo de amá-las. E eu concordo, cara. Porque na nossa vida é assim. E se você for diferente de mim, glória a Deus por isso. Se eu erro, todo mundo julga. Se eu acerto, ninguém vê. Todas as vezes que eu errei, todo mundo julgou. Mas quando eu acerto, é difícil alguém ver e mudar sobre isso. Ninguém vê. Ninguém vê. Vamos olhar para o nosso texto. Mateus capítulo 7 começa então com uma indicação do que então, onde nós queremos chegar, né? Não julgueis, não julgueis. Meus amados, que fique bem claro nessa noite que nós estamos falando de um julgamento desfavorável. Nós estamos falando de um julgamento, quando você olhar para essa passagem aqui, não julgueis. É aqui então, entenda que é um julgamento condenatório. E com isso eu não estou querendo dizer que nunca nós vamos ter que julgar. Sim, nós vamos ter que exercer juízo, sim. Haverão momentos que vão exigir isso de nós, que nós teremos que julgar, sim. E nós vamos ver nesse mesmo texto que nos é permitido julgar. Aqui, no nosso meio, no nosso convívio, algumas vezes a gente já aconteceu de talvez um falar para o outro, olha, você está julgando, você não pode fazer isso porque você está julgando. Nós vamos quebrar isso nessa noite, tá bem? Vamos colocar uma maneira correta de poder levar essa condição, porque o ponto aqui em questão é não julgar por motivos pessoais, é não julgar por aparência, não julgar sem ouvir todos os lados. É disso que nós estamos falando. O não julgueis aqui, ele está baseado nestes aspectos, ele tem que estar amparado por isso. Porque algumas vezes, sim, nós julgamos pelas aparências, nós julgamos sem ouvir todos os lados, nós julgamos assim, por aquilo, né, por um motivo pessoal. Mas, irmãos, é importante nós pensarmos os erros dos outros, muitas vezes, vai servir de aprendizado para eles. Então, cuidado com julgar. Porque se ouve muito por aí, né? Se aprende errando. E de fato, nós tomamos muitas lições nas nossas vidas depois que nós cometemos um erro. Tiramos aprendizado. Tiramos ali então uma condição para não vou fazer mais isso. Então cuidado quando a gente se depara com um erro de alguém, porque nós somos ávidos em julgar. Porque esse erro sim pode promover para este alguém aprendizado, e a dor já está posta ali. Abra tua Bíblia em João 7:24. A minha versão diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Se você quiser grifar esse versículo na sua Bíblia aí, eu costumo pintar minha Bíblia, grifar, rabiscar, escrever. É um versículo que vale a pena você deixar anotado para trazer a sua memória quando necessário. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Esse versículo mostra para nós que o julgamento deve ser feito de maneira cuidadosa, que o julgamento deve ser com discernimento. Sim, esse texto é um tipo de julgamento que ele é válido e que nós podemos fazer, e quando necessário, nós vamos ter que fazer, devemos fazer, quando necessário, tem que ser feito. Reta justiça, a NBT, se eu não me engano, ela traz maneira justa.
né? Para poder dar esse entendimento que esse juízo tem que ser feito, né? com zelo, com amor, com cuidado, discernimento, mas sim podemos julgar e devemos sim, através da reta justiça. Nessa noite, irmãos, é importante que nós criemos um entendimento do cuidado que nós temos que ter com juízos censuráveis, com juízos hipócritas, com juízos que são injustos até, porque estes são destrutíveis. Muitas vezes uma palavra de justiça com estes adjetivos, ou com essas qualidades, sim, está certo, acompanhadas disso, podem produzir um mal aí, que ou vai ser irreversível ou vai ser difícil de tratar. Juízos censuráveis, juízos hipócritas, juízos injustos, isso tudo é difícil para quem recebe lidar. Volta para o nosso texto, Mateus 7. E a gente vai voltar nesse versículo 6. Porque isso aqui registrado: não dei aos cães, nós falamos hoje de manhã na IBD, não dei aos cães o que é santo, nem o lançais ou lanceis ante os porcos pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele queria que os discípulos fizessem distinções morais. É importante então eles criarem isso e poderem fazer isso, criar essas distinções morais. E então, para quê? Jesus queria então, trazendo esse versículo, que eles não se permitissem que coisas que eram espiritualmente valiosas, preciosas, fossem tratadas com leviandade, né, de maneira leviana. Então, esse texto aqui, ele serve de base para os juízos. Os cães e os porcos ali naquela cultura eram desprezíveis mesmo, incômodo naquela sociedade. Cão e porco, principalmente porco para o judeu, mas os cães era algo que incomodava eles, seres desprezíveis. Então, nesse contexto, era importante, quando o Senhor Jesus está registrado aqui, da presença de Jesus, ele faz isso, para que os seus discípulos pudessem então fazer essa distinção de quem eram os cães e porcos, que eram aqueles que rejeitavam a Jesus, dos irmãos. Como então exercer e fazer o juízo diante disso? Versículo 2: pois com o critério que julgardes, sereis julgados. Pois serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los, assim diz a NVT. O padrão de medida que vocês usarem para os outros vai ser usado para vocês. Enquanto a gente lê esse texto, a instrução aqui, irmãos, não é para que não julguemos, não é isso. O texto, em momento algum, ele revela isso. Não devemos julgar. Mas o texto está relacionado aqui com a severidade que nós temos feito os julgamentos. Por isso que ele nos alerta: com a medida que você medir, você vai ser medido. Do jeito que você tratar o outro, você vai ser tratado. Irmãos, isso aqui não é uma condicional. É uma condicional. Se você tratar o outro assim, você vai ser tratado do mesmo jeito. Da mesma maneira que você está medindo ele aqui, você vai ser medido aqui. A severidade desse julgamento. E vale lembrar, nós vamos ser julgados, irmãos. Deus irá nos julgar. Cada um de nós. Mesmo se eu e você quiséssemos ser juiz das outras pessoas, nós não poderíamos ser.
Vale lembrar, número 2, Jesus é o juízo final. Cada um de nós vamos comparecer naquele tribunal para sermos julgados pelo que fizemos. Cada um de nós estará diante dele para ser julgado. Mas, via de regra, irmãos, as pessoas julgam os outros pelos mesmos motivos e coisas que elas fazem e nem sequer percebem. Como é comum a gente ver um apontar para o outro para coisas que tem feito que ele mesmo faz, é mestre naquilo. Tira o argueiro, tira a trave do outro. E nós? Muitas vezes nós, crentes que somos, acabamos por acusar os nossos próprios irmãos. Onde a gente deveria estar buscando perdão, por esses pecados, a gente acaba acusando os irmãos. E o que a gente faz é apontar os nossos erros nas outras pessoas. A gente acaba por acusar, onde deveríamos buscar perdão. Mateus capítulo 18, ele dá umas orientações para nós. E no capítulo 18 de Mateus ele diz o seguinte: se o seu irmão for cometer um erro, se o seu irmão tiver em pecado, vai lá e conversa com ele. Se ele não te ouvir, leva testemunhas. E mesmo assim, se ele não te ouvir, você traz para a igreja e para de andar com ele. Mateus 18 diz para nós que se o teu irmão não, a palavra diz tratar ele como publicano, ele passa a ser então diferente de nós, porque não quer ouvir, não te ouviu, não ouviu as testemunhas, não quer mudar o seu comportamento. Então, quando você esgota estas questões, vai lá com as testemunhas e não consegue nada, o que a gente vê aqui é o seguinte: nós não temos nem direito de julgar esse irmão. Nós temos, o único juízo que a gente pode fazer aqui é o seguinte: de andar com ele ou não. Se Deus vai perdoar ele, sim ou não compete a nós. A única coisa que nós podemos fazer é decidir se vamos continuar andando com ele, sim ou não. Mas julgá-lo de forma poderá haver do Senhor perdão para ele, sim, mas a gente não tem que, a gente não está aqui para julgar isso. Algumas vezes, irmãos, nós não suportaríamos, muitas vezes, eu creio, não algumas vezes, mas muitas vezes, nós não suportaríamos ser julgados com a mesma severidade que a gente julga as pessoas. Pensa um pouquinho. E eu, honestamente, irmãos, esses últimos tempos, a vantagem de você ir envelhecendo é que você consegue perceber algumas coisas, mas você não tem possibilidade de mudar o que passou. Mas os anos que acrescentam-se à sua vida te traz experiência, e essas experiências revelam algumas coisas. Eu percebi quão severo fui com meus filhos, e principalmente com meu filho, em algumas questões que realmente, se eu tivesse sido tratado com essa severidade, eu não sei se eu suportaria. Fale de mim, pai para filho. Tem muita severidade, isso eu não tenho dúvida, muitas vezes com muita severidade. E se fosse meu filho me tratando, talvez eu não suportaria como ele suportou. Agora imagina no ambiente externo, eu tratando meu vizinho, eu tratando meu irmão, eu tratando uma outra pessoa, julgando com a habilidade que temos em julgar e a habilidade que temos e com essa severidade. Vamos pensar?
Qual seria a reação daquele juiz que condenou Glenn Ford ao corredor da morte, se agora, então, provada a sua inocência e anulada a sua sentença de morte, chegasse para esse juiz e falasse: então, para reparar o seu erro, você está condenado à morte? Como ele ia reagir? Está sendo aplicada a mesma medida que ele aplicou agora com ele, para reparar o erro que ele cometeu. Eu tenho certeza que esse juiz iria achar que estava sendo injusto o que está sendo feito com ele. E creio até que esse juiz poderia dizer: é severo demais o que vocês estão fazendo comigo. Mas está sendo aplicada a mesma medida que ele aplicou tempos atrás, de uma maneira errada, equivocada, mas sim, ele aplicou. O que ele propôs? Morte. Então agora, para reparar o que ele fez, propõe-se morte. Imagine então, em nossa vida, os juízos que nós já fizemos, muitas vezes até absurdos, agora se voltando para nós e sendo aplicado na nossa vida. Aqui então eu deixo um momento para você refletir. Quando lemos em Mateus 7, não julgueis, entenda, não julgueis de qualquer forma. Não julgueis de qualquer maneira. Lembra de João 7,24, julgar com a reta justiça. Tem que se revestir de amor para julgar. Tem que se revestir de discernimento para julgar. Tem que se revestir de zelo, de atenção. Não é de qualquer forma. Muitas vezes nós não consideramos nada disso quando nós vamos fazer o nosso juízo. Leia comigo o versículo 3, versículo 4. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás para o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, enquanto tens trave no teu? Cisco, tronco, argueiro, ou a trave, né? São termos gregos, irmãos, que foram traduzidos, né? Esses termos foram traduzidos do grego. E essas palavras aqui, elas são usadas metaforicamente para mostrar para nós um pequeno erro e um grande erro. Uma pequena falha e uma grande falha. Quando a gente vê as construções, né, uma casa sendo feita, por exemplo, a gente vê uma laje sendo escorada, aquelas toras de madeira ali para escorar a laje, ou até uma tora para ser viga das construções. A metáfora é essa, que nós temos um desse no nosso olho e queremos ali tirar um cisco. O que é um cisco? Uma poeirinha. Enquanto a gente tem uma tora de madeira nos olhos, nós queremos ali tirar uma poeirinha do olho do nosso irmão, como se nós pudéssemos fazer isso. Vou contar uma história do Seu Joaquim. O Seu Joaquim é um personagem fictício. Talvez possa ser o seu vizinho, mas não é o seu vizinho, é um personagem fictício. O Seu Joaquim, ele amava demais a esposa dele. Aquele amor bonito de ver. E o tempo foi passando, e o tempo vai caminhando, e a esposa do Seu Joaquim foi ficando mais velha, envelhecendo, e agora o Seu Joaquim estava preocupado, que a mulher dele estava ficando surda, não escutava mais direito. E aí então ele foi até o médico, e ele falou para o médico, né: olha, minha esposa está ficando surda, eu gostaria de dela. E o médico falou: então tá, traz ela aqui para me consultar. Ele falou assim: não, doutor, se eu for trazer ela aqui, ela vai ficar triste, eu vou magoar ela, eu não quero isso. O senhor não tem um remédio que eu possa pingar na água ali
e dá para ela tomar sem perceber, quer que ela melhore. E aí o médico falou assim, tá bom, seu Joaquim, mas para eu poder te dar esse remédio e saber, né, como prescrever esse remédio, eu vou precisar que você faça um teste para mim ver o nível de surdez dela. Então, a partir daí, eu vou te dar o remédio. Então, ele orientou o Joaquim fazer o seguinte: vai para a tua casa, pega uma distância de 5 metros, deve dar como eu aqui no Jairo, né? Pega uma distância de 5 metros e fala alguma coisa para a tua mulher. Se ela te responder, ela ouve bem. Se ela não te responder, se aproxima a 1 metro dela e fala de novo. E assim vai fazendo isso até, e quando ela te responder, você me fala para que eu possa então prescrever esse remédio para você. E assim o Joaquim foi embora. Quando ele chegou na casa dele, a mulher dele estava preparando o jantar, estava de costa ali, mexendo as panelas. Ele fala, querida, o que nós vamos ter para o jantar? E ela continua ali mexendo nas panelas. E aí se aproxima um pouco. Querida, o que nós vamos ter para o jantar? E ela continua fazendo a janta. E o Joaquim chegou mais perto, e mais perto. E aí o Joaquim falou, querida, o que nós vamos ter para o jantar? Pela 4ª vez, Joaquim, bife acebolado. Quem era surdo? Joaquim. Assim somos nós, irmãos. A gente quer curar a doença dos outros, a gente quer corrigir o defeito dos outros, a gente quer tirar o cisco do olho dos outros, quando surdos somos nós, quando cegos somos nós, e quando o errado somos nós. Desconfia. Se você chegou à conclusão de que todo mundo está errado, só você está certo. Pelo menos desconfia. Se você nesse momento pensa que está todo mundo errado e só você certo, chegou a hora de você fazer um autoexame. Chegou a hora de você fazer uma autocrítica. E eu já vou adiantar. O erro está com você. Me perdoe a franqueza e a clareza com que digo. O erro está com você. Versículo 5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E esse texto me remete para um outro texto. E eu vou convidar você a ir comigo para João 8.